E eu quero começar essa live trazendo para você uma verdade, que é a seguinte: você tem uma autoimagem desajustada para a realidade que você deseja. Ou, falando de outra maneira, você tem crenças prejudiciais sobre você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Talvez você diga por aí coisas como: eu sou muito ansioso, eu sou muito agitado, eu não levo jeito para vender, eu não sirvo para fazer dieta, eu gasto muito dinheiro, eu estou sempre travado nas vendas, eu não consigo gravar stories. Tudo isso são crenças sobre você mesmo, sobre a maneira como você age, sobre os seus comportamentos. Você está dizendo aqui que você é de uma determinada maneira. E, como vocês bem sabem, pois eu digo e repito isso, você não é nada, você apenas está. E pode ser que você pensou, não, Isa, eu não tenho crenças prejudiciais ao meu respeito. Só que, se existe algum resultado que você deseja mudar na sua vida, significa que você precisa mudar a sua autoimagem. Significa que você tem crenças que não estão te favorecendo e que estão gerando esse resultado indesejado na sua vida. Nosso amado Bob Proctor já dizia: os seus resultados falam a verdade. Então, seus resultados revelam a maneira como você se enxerga. Eles revelam as suas crenças sobre o mundo, sobre dinheiro e sobre você mesmo. Revelam a sua autoimagem. E aí, como vocês já viram bastante, né? Acabei de postar, inclusive, lá nos stories. Isabela Fan já teve uma autoimagem muito distorcida, extremamente distorcida, prejudicial, enfim, que não me favorecia. E que, na verdade, fazia com que eu repetisse determinados ciclos indesejados na minha vida. Então, aqui temos a famosa foto do abacaxi e a famosa foto de um ensaio fotográfico que de bonito não ficou nada. Mas, enfim, duas imagens, duas fotos para provar para vocês que uma mudança de autoimagem pode mudar, inclusive, a nossa aparência física. Então, aqui a gente tem uma Isabela que, por muito tempo, queria mudar de vida, queria empreender no digital, queria ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, mas não se sentia capaz. E aí, o fato dela não se sentir capaz, ou seja, ter uma autoimagem desajustada, fazia com que ela procrastinasse, inventasse desculpas, se sabotasse, às vezes começava algo e logo depois voltava atrás. Então eu queria prosperar, mas lá no fundo não confiava em mim mesma para fazer isso. Eu via outras pessoas prosperando e ficava lá me comparando, isso só jogava a minha autoconfiança lá embaixo. Enfim, passei muitos e muitos anos dessa forma. E vivendo um ciclo repetitivo. Então, começava o ano, lá em janeiro, por exemplo, falando: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano eu vou conquistar minha liberdade. Mas chegava em março, que é o mês que estamos, e o negócio já estava meio abandonado. Então, a verdade é que lá no fundo eu me sentia incapaz. E eu achava que tinha algo de errado comigo, mas na verdade não tinha nada de errado comigo. Tinham coisas erradas na minha autoimagem. E aí eu te pergunto, você já se sentiu assim? E aí, para quem não sabe, autoimagem nada mais é do que a maneira como você se enxerga. São as crenças que você tem sobre você mesmo. É a imagem mental que você tem de si mesmo. E ela é a chave da personalidade e do comportamento humano. Então, nosso amado Maxwell Maltz já dizia: mudemos a autoimagem e mudaremos a personalidade e o comportamento humano. Então, a partir do momento que você muda as crenças que você tem sobre você mesmo, que você muda essa imagem mental que você carrega de si, você consegue mudar a sua personalidade e o seu comportamento. Então, pessoas tímidas podem passar a ser pessoas extremamente autoconfiantes. Pessoas que não conseguem gravar stories podem se tornar influencers, infoprodutores, blogueiros. Por quê? Porque mudou a imagem mental, você muda a personalidade e o comportamento humano. Então, quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando sobre aquilo que vai te possibilitar mudar os seus hábitos, a sua autoestima, a sua aparência e os seus resultados. Então, se você já tentou mudar os seus hábitos e não conseguiu, é porque você não fez o processo de mudança de autoimagem primeiro. É primeiro você muda a sua autoimagem. Depois você vai conseguir concretizar de fato uma mudança de hábitos. Não inverta a ordem.
E não nos ensinam essa ordem. Ensinam que a gente muda os hábitos e ponto final. Só que primeiro você muda o que você carrega na sua mente. E é por isso que tantas pessoas estão aí tentando ler mais, tentando frequentar a academia, tentando ser uma pessoa mais fitness, fazer dieta, e aí fica batendo com a cara na porta todas as vezes. Por quê? Porque o primeiro não foi ajustado. E o primeiro é o seu plano mental, sempre. Inclusive aqui. Então, primeiro você muda a imagem mental que você tem de si mesmo, para depois mudar os seus hábitos. Então, vamos lá, falando de relacionamentos. Vez após outra, você, apesar de desejar um relacionamento sério, vez após outra, você atrai pessoas que não querem nada sério. Vez após outra, as pessoas te falam, não quero namorar, não quero namorar, o que você mais deseja é namorar. Será que não é você que não se sente merecedor de um relacionamento saudável? Ou será que não é você que se sente inseguro demais e essa sua vibração é transmitida para outra pessoa? Será que não é você que tem medo de fulano te largar e isso está sendo transmitido? E da mesma forma, se você tem uma autoimagem de que você não merece, por exemplo, ganhar em dólar, ou que ganhar em dólar é demais para você, o que você faz? Começa a procrastinar para subir uma campanha na gringa. E você está aí, meu Deus, a procrastinação. E está aí tentando solucionar com aplicativos de organização de tarefas. Não vai ser solucionado com isso, porque o buraco é muito mais embaixo. Ou você até mesmo age mais, não consegue vender. Por quê? Porque tudo é sobre vibração. Se você é a pessoa que tem uma autoimagem de que não nasceu para dieta, ou se você carrega uma imagem mental de que você é uma pessoa de sempre 60 quilos, as suas ações são guiadas por isso. A sua sabotagem é guiada por isso. Então, às vezes, você emagrece, mas logo depois surge uma viagem, aí é o docinho na geladeira, aí é a visita que te trouxe um bolo, e aí você sempre volta para este mesmo padrão. Por quê? Porque é a autoimagem que você tem de você mesmo. E você sempre vai retornar para as crenças que você tem ao seu respeito. Então, ou você muda, ou nada muda. Sua autoimagem é a sua programação. O que significa isso? Que existe um mecanismo dentro de você que sempre faz com que você retorne para a sua autoimagem, para a sua imagem mental, para aquilo que você acredita que merece. Enquanto você não mudar a sua autoimagem, continuará repetindo ciclos indesejados. Então, trouxe aqui para vocês alguns passos de como alterar essa sua imagem mental e, consequentemente, parar de repetir esses ciclos indesejados na sua vida. Comece a se categorizar de uma nova maneira. Então, se você se encaixa na categoria sedentário hoje, o que acontece? Você, por mais que você queira mudar o seu hábito, começar a ir na academia, quando você chega na academia, existe um conflito ali entre o seu comportamento e a sua autoimagem. E aí você começa a se sentir um peixinho fora d'água. Parece que aquele lugar não é para você. O que você faz? Começa a se categorizar de uma nova maneira. Crie como se fosse o seu novo eu, que eu sempre digo aí para os meus alunos. Categorize-se de uma nova maneira. Agora eu sou um atleta, agora eu sou um produtor de conteúdo, agora eu sou realmente uma parceira para o meu marido. Quais são as novas categorias que você deseja se enquadrar? Isso significa, inclusive, colocar como você deseja ser, como eu disse anteriormente, em relação à sua personalidade, em relação à sua aparência física. E você começa a fazer o quê? Se visualizar sendo essa nova pessoa. Então, se você é tímido, não quer mais estar nessa categoria, por que não se visualizar abrindo a câmera na aula, falando sem ter muitas dificuldades? O Cleiton é outro que não falava nada, né, amado Cleiton? Hoje abre a câmera, sempre deixa ali um comentário ao final da aula. Eu acho fenomenal. O que é isso? Uma mudança de autoimagem. Perfeito? Então, primeiro ele começou a trabalhar isso na mente dele, eu tenho certeza. E hoje isso está sendo real no plano físico. Então, ponto 1, categorize-se de uma nova maneira. Ponto 2, tenha referências. Aqui é a mesma coisa. Qual é a categoria que você quer se enquadrar? Qual é a nova pessoa que você deseja ser? E quais são as pessoas que você vai admirar
e que você vai ter como referência, como exemplo, para que a sua mente entenda que é para lá que você está indo. Tendo referências, você consegue trazer muito mais riqueza de detalhes nas suas visualizações. Então, como que essas pessoas pensam, sentem, agem? Comece a observar isso, se aproximando delas. Seja fisicamente, então, vou na imersão presencial de fulano, vou entrar no mastermind de fulano, vou entrar na mentoria de fulano para me aproximar dele. Ou vou acompanhá-lo mais no Instagram, vou assistir às lives dele, vou, não sei. Se aproxime, seja fisicamente, digitalmente, aproxime-se do trabalho dessa pessoa, compre um livro dela, se ela for uma escritora, enfim. E sempre lembra, essa sua referência tem as mesmas 6 habilidades mentais que você. O que significa que vocês têm o mesmo potencial. Se fulano chegou, ele só está te mostrando que você também é capaz de chegar. O terceira sugestão para você mudar a sua autoimagem é você cuidar mais desta palavrinha, culpa. O terceiro passo é você parar de se culpar o tempo inteiro. Porque se você não perdoa, se você não se perdoa, se você não deixa para trás os seus erros, as suas falhas, se você fica remoendo isso na sua mente, você está fazendo o quê? Reforçando imagens mentais do que você não quer. Você está deturpando a sua autoimagem cada vez mais. Se você fica remoendo o passado, remoendo os seus erros, cuidado. Como eu disse para vocês que eu iria trazer exercícios práticos, aqui nós temos um. Você passou por alguma falha, por algum erro, ou melhor, por algum episódio indesejado? Escreve os seus aprendizados. Escrever os aprendizados, bola para frente. Meu Deus, eu, sei lá, não faturei o que eu desejava esse mês. Quais foram os meus aprendizados? Esse. Pronto, bola para frente. Eu sempre falo para vocês, né? Enumerarem os aprendizados, por exemplo, do mês. Olha para o seu mês, o que você aprendeu? Ou por que esse resultado indesejado aconteceu na sua vida? O quarto ponto, o que você vai fazer? Ao invés de você utilizar a sua memória para se culpar, para reforçar a sua sensação de incapacidade, para reforçar os seus fracassos, você vai usar a sua memória para fazer você acreditar que é capaz. Esse é um exercício extremamente poderoso, eu queria que vocês entendessem o potencial dele. Mas todas as vezes, todas as vezes que você estiver com um sentimento de incapacidade, achando que você não vai dar conta, achando que tal missão é grandiosa demais para você, faça esse exercício. Você pode fazer para coisas pontuais. Então, meu Deus, eu tenho, por exemplo, uma imersão presencial para entregar. O que da minha memória eu posso resgatar para me lembrar que eu sou capaz de fazer isso sim? Eu já trabalhei em vários eventos presenciais. Já dei várias palestras que várias pessoas elogiaram. Eu já tive experiências com isso. Entende? Você pode fazer para coisas pontuais. Você precisa dominar a sua mente ao invés de ser dominado por ela. Trouxe aqui para vocês, né, quando eu fiz esse exercício sobre a parte de me tornar uma infoprodutora. De início, não me sentia capaz. E aí eu resgatei da minha memória momentos que faziam eu acreditar mais na minha capacidade. Vocês acham que eu olhei para o fato de que eu não postava nada no Instagram? Postava uma foto por ano? Não. Eu comecei a me lembrar de quando eu gerenciei um Instagram da empresa que eu trabalhei. Eu comecei a reforçar para mim mesma que autoconhecimento era um assunto que eu estudava há bastante tempo, que eu tinha, sim, muito conhecimento para passar para as pessoas. Eu comecei a me lembrar, reforçar para mim mesma que geralmente as pessoas gostam de mim, se conectam comigo. E eu sabia que isso era importante para ser infoprodutor. Então, eu comecei a convencer a mim mesma que eu dava conta. E esse é o processo de mudança de mentalidade. Quem está aí na jornada sabe. É você com você mesmo. É sua mente falar A, você fala assim, não, minha filha, é B. É você convencendo a você mesmo de que você é capaz, sim. E por fim, mas não menos importante, o nosso querido MEV. A gente soltou um Reels do podcast com o Caio hoje. Estou em dúvida se foi sobre o MEV. Se não, já adianto que vai ter um Reel sobre isso também. O que é o MEV? Inspirado no mínimo produto viável, é o mínimo eu viável. Então,
É sobre você olhar para a pessoa que você deseja se tornar e pensar: o que eu posso fazer hoje? Pode ser algo minúsculo, pequenininho, muito, muito, muito pequeno, para me aproximar da pessoa que eu desejo me tornar. Ou para mandar uma mensagem para minha mente de que eu estou mudando sim. Para mandar uma mensagem para minha mente de que eu sou capaz sim. Eu não tenho coragem ainda de gravar stories, mas às vezes você consegue gravar um vídeo e ficar só para você. Começa a gravar só para você. Ou começa a mostrar para uma única pessoa que te apoia. Vá recebendo elogios dela. Isso vai fortalecer o seu senso de capacidade. Então pode ser algo muito, muito, muito pequeno, mas a ideia é que vá desbloqueando os seus medos e inseguranças. Eu me lembro muito bem quando o Cleiton me fez uma pergunta relacionada a isso. Desculpa, não tenho certeza, tá, Cleiton, se foi você ou se foi outra pessoa. Mas, enfim, exatamente sobre essa questão de gostaria muito de falar na aula, mas ainda não consigo. Eu dei exatamente a sugestão do mínimo eu viável. Começa só desbloqueando o seu vídeo. Passa várias aulas só com seu vídeo desbloqueado. Não fala nada ainda. Ou vai começar, quer dar mais um passo? Liga só o seu microfone, sem câmera. Fala alguma coisa. Ou faz um comentário de uma frase. Percebe? Isso são passinhos, 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 que vão mostrando para você mesmo: ó, eu dei conta. Ó, eu estou mais próximo